E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Algumas marcas do futebol são tão inacreditáveis que parecem um exagero, mas não são. Você já imaginou um jogador mais rápido que um velocista olímpico? Ou um time que venceu por 149-0? Pois é, o futebol tem números que desafiam a lógica, a física e até o bom senso. Hoje, você vai conhecer os 10 recordes mais insanos da história do futebol. Alguns já duram décadas, outros parecem impossíveis de serem quebrados. E no final, me diz aí, qual deles é o mais absurdo de todos? Vamos nessa! Sprint mais rápido. O futebol moderno exige cada vez mais explosão e velocidade, e alguns jogadores atingiram marcas absurdas dentro de campo. O recorde oficial de velocidade em um jogo pertence ao zagueiro Mick van de Ven, do Tottenham Hotspur. Durante uma partida da Premier League contra o Brentford, ele atingiu impressionantes 37,38 km/h, estabelecendo um recorde absoluto de sprint mais rápido na história do campeonato inglês e também do mundo. E ele não parou por aí. Pouco tempo depois, em um jogo contra o Manchester United, Van de Ven atingiu 37,12 km/h, reafirmando sua posição como o jogador mais veloz já registrado na Premier League. Para efeito de comparação, um velocista olímpico de 100 metros como Usain Bolt alcançou sua velocidade máxima estimada de aproximadamente 44,72 km/h entre os 60 e 80 metros da prova. Com a evolução física dos atletas e a preparação de alto nível no futebol, será que no futuro veremos algum jogador ultrapassando os 40 km/h dentro de campo? Maior salto. Se existe um nome que representa força, técnica e longevidade, esse nome é Cristiano Ronaldo. O astro português detém 2 recordes impressionantes no futebol mundial. Cristiano Ronaldo é oficialmente o maior goleador da história do futebol profissional, com mais de 920 gols marcados e contando. Ele superou lendas como Pelé e Romário, e segue ampliando sua marca em alto nível. Além dos gols, CR7 também detém outro recorde absurdo, o salto mais alto em um cabeceio. Em um jogo do Real Madrid pela Champions League contra o Manchester United, após o cruzamento do Di Maria, ele subiu incríveis 2,93 m de altura para finalizar de cabeça e marcar um gol. Now Di Maria. Oh, it's a wonderful header. It is a truly wonderful header. The man nurtured by Manchester United has hurt Manchester United. Cristiano Ronaldo. Irmão, pra fazer um salto desse e também pra correr daquela velocidade ali, irmão, tem que ser insano, porque tipo, eu fui correr esse dia pra trás, né? Mano, tá ligado como é que ficou, né? Coração a mil, eu não tava nem conseguindo meio que levantar as pernas direito. Mano, foi insano. E, pô, bicho, pra um cara alcançar isso daí, ele deve ter treinado bastante, né? Pra correr muito, assim. O cara já deve ter treinado horas e horas, né? E, irmão, isso é insano. Porque jogadores nesse nível aí, pra chegar nesse nível, ele deve ter treinado bastante. E também a tecnologia também ajuda bastante, né? Porque o cara também é jogador profissional, né? E igual o Cristiano Ronaldo aí também. Pra dar um salto desse, irmão, o cara deve ter treinado, mano, 1000 vezes, tá ligado? Eu ouvi dizer também uma história que ele usava peso de pé na perna, né? Então deve que isso ajudou bastante ele quando ele jogava. Tipo assim, quando eu já era criança, né? Ele já treinava desse jeito. Então tem que ser bastante insano pra fazer uma coisa dessa daí. Pra jogar nesse nível tem que se sacrificar bastante, igual aconteceu com ele. Até hoje tem um corpo fibrado e virado do caramba, mano. Isso significa que Cristiano Ronaldo, aos 28 anos na época, saltou mais alto que a maioria dos jogadores de basquete para cabecear a bola. Uma marca impressionante que prova porque ele é uma máquina dentro de campo. Goleiro com mais gols. Goleiro é sinônimo de defesa, mas alguns se tornaram verdadeiros artilheiros ao longo da carreira. E quando falamos do maior goleiro artilheiro da história, um nome vem à mente: Rogério Ceni. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni! Subiu grande, defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola. Onde ela ia, amigo? Que defesa! O ex-jogador e ídolo do São Paulo marcou impressionantes 131 gols oficiais, um feito inigualável. O diferencial? Ceni era um exímio batedor de faltas e pênaltis, com muitos de seus gols sendo marcados em cobranças precisas e cirúrgicas. Vai buscando o seu 100º gol, Rogério Ceni. Foram 54 de falta. Vai para a cobrança, Júlio César no gol. Daí a cobrança! Gol!
Maior goleada. Se você acha que uma goleada por 7-1 já é um massacre, espera até ver esse recorde. A maior vitória registrada no futebol profissional aconteceu em 2002, em Madagascar, e foi absolutamente bizarra. Azadema 149-0 no Stade Olympique Le Mar. Isso mesmo, 149-0. Mas calma, isso não foi exatamente um massacre esportivo. O jogo foi um protesto. O time do Stade Olympique estava insatisfeito com a arbitragem no campeonato e decidiu fazer gols contras intencionalmente durante toda a partida. Cara, o Rogério Ceni, mano, ele é um cara muito impressionante, né, mano, pra goleiro fazer 131 gols, mano, tem que ser bastante bom batedor de falta e de pênalti, até porque se ele errar ali, mano, pode esquecer, porque os caras vão ir pra cima pra fazer gol, ainda mais se for contra-ataque, mano, então ele tem que fazer, mano, mas pra chegar num recorde desse, mano, o cara tem que ser brabo, ainda mais goleiro, né, mano? Que é uma posição que, tipo assim, não ataca, entendeu? Além de não atacar muito, só quando tem falta, né? Que ele pode bater, que tem uma distância boa. Então, 131 gols é bastante coisa. Tem artilheiros por aí que, tipo assim, tem jogadores por aí que nunca nem fizeram 90 gols na carreira, então ele tá bastante no lucro, mano. É impressionante isso. E essa goleada de 149 gols a 0, né? Porque fez gol contra, né? Porque, tipo assim, ele estava fazendo meio que um protesto, então meio que não conta como goleada, então, entendeu? Mas agora aquele 7-1 do Brasil, mano. Ai, meu coração chega até dói, mano. Como resultado, o Azadema venceu sem precisar sequer tocar na bola, e esse jogo entrou para a história como a maior goleada oficial de futebol, jogo com mais cartões. Se você acha que um jogo pegado tem 5 ou 6 expulsões, saiba que um jogo na Argentina levou a indisciplina ao nível surreal. Claypole e Victoriana Arenas, 36 cartões vermelhos. Em 2011, um jogo da 5ª divisão argentina entre Claypole e Victoriana Arenas ficou fora do controle, com faltas duras, empurra-empurra e provocações. A situação fugiu totalmente do controle, e o árbitro Damian Rubino não teve outra alternativa. O resultado? 36 cartões vermelhos. Isso mesmo, todos os jogadores titulares e reservas das duas equipes foram expulsos. Até hoje, esse jogo detém um recorde mundial de mais cartões aplicados em uma única partida. Se dentro de campo foi caótico, imagine para as comissões técnicas montarem os elencos para a rodada seguinte. Gol mais rápido. Marcar um gol nos primeiros minutos de jogo já é algo impressionante, mas e se dissermos que há um jogador que consiga balançar as redes em menos de 2 segundos? O recorde pertence a Nawaf Al-Abed, jogador saudita do Al Hilal, que marcou um gol inacreditável após apenas 2 segundos de jogo em uma partida da Liga Saudita. É louco, tropa, essa partida aí com esse tanto de cartões, né? É muito louco, né? Porque, tipo assim, quem apostou em over cartões aí, irmão, fez uma grana legal, né? Então, deve ter sido muito louco esse jogo, esses jogos que ele apitou, porque pra ter esse tanto de cartão aí, mano, tem que ser bastante jogos assim, tá ligado? E mesmo assim, não vai ter muitos cartões, mas agora bem aí foi bem insano, né? E ainda mais um futebol tão, tipo assim, antigamente era bem pegado o futebol, então era bastante cartão pra época, né? E também, né, essa questão aí dos cartões, que eles levaram cartões aí, mano, eu acho que foi porque tiveram muitas faltas duras, né? E aconteceu o que aconteceu, né? E agora falando um pouco desse gol mais rápido da história aí, mano, nossa, o cara fazer um golaço desse, mano, tem que ser bastante bom, né? E também tem que ter uma perseverança muito grande, porque, irmão, pra fazer um gol assim em 2 segundos assim, tem que ser lendário, mano. Igual esse cara aí aconteceu com esse cara aí. Esse cara é muito bom, né? E ainda joga no Al Hilal ainda, né? Lendário, pai. Apito inicial, ele chutou direto do meio de campo e pegou o goleiro de surpresa, estabelecendo o gol mais rápido já registrado no futebol profissional. Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?